Tudo bem, pessoal? Estão ouvindo bem a gente? Sim, agora sim. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Vamos colocar uma vinhetinha aqui só para começar o vídeo, mostrar um pouquinho da XP Seguros, e aí a gente já começa a conversa. Tá joia. Então vai ser isso aqui, ó. Eu vou mostrar isso aqui enquanto você estiver falando. Tá. Posso mostrar isso aqui de previdência? Eu não quero mostrar, né? Volta lá, você tem que dar uma centralizada na câmera depois. Ah, desculpa. XP Seguros está liderando uma transformação no mercado. Somos a seguradora que mais cresce em previdência privada e uma das 10 maiores seguradoras nesse mercado, líderes em captação líquida e em portabilidades. Temos a mais ampla, inovadora e competitiva grade de estratégias do mercado, parceria com mais de 50 gestoras independentes que você pode acessar através de nossa assessoria especializada ou da nossa plataforma. Mas acho que pode dar um zoom melhor, o corpo inteiro aparecendo, acho que é esquisito. Deixa aí. Deixa o Bom, zoom. pessoal, vamos começar a nossa conversa. Obrigado pela atenção de todo mundo, obrigado pelos participantes. A gente vai fazer um bate-papo agora com o time da Perfin. Para conversar aqui conosco, todo o time, o time de gestão da Perfin, mais o time de sales da Perfin, pedir para se apresentar, e também está o time da seguradora, também para fazer um bate-bola aqui, a gente explicar um pouco da figura da seguradora, mais a figura da gestora, e como é que funciona essa sinergia. Tá? Começar a pedir para o time da seguradora se apresentar, contar um pouquinho de quem é, de como funciona o negócio, e aí a gente passa para a gestora. Tá bom. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Amâncio, eu sou Head de Previdência da XP Seguros. A XP Seguros é a seguradora do Grupo XP. A gente começou a nossa operação basicamente em abril do ano passado. E desde então a gente já captou aí dados oficiais, dados publicados de 6,3 bilhões, tá? Bastante concentrado aí em fundos de ações e multimercado. A gente tem mais de 60% do nosso portfólio concentrado nessas duas classes de ativos. O que vem na contramão de todo o mercado de seguradoras e de previdência aí, que tem uma concentração extremamente alta em renda fixa, com taxas elevadas na maioria das vezes. E a gente aqui está muito feliz de estar com essa parceria com a Perfin. A gente tem um mandato com eles aqui, que é o Perfin Foresight, tem sido um fundo de bastante sucesso. E eu vou passar a palavra para eles, porque o objetivo aqui, de fato, é falar sobre a Perfin e como que a Perfin faz a sua gestão de ativos. Gostaria que vocês se apresentassem aí, Suzana, Sabanai, para a gente poder continuar com a nossa live aqui. E, desde já, muito obrigado. Obrigada, Mâncio, obrigada, Rodrigo, obrigada pela oportunidade de a gente estar conversando aqui, da gente ter conseguido levantar o fundo também. Então, eu faço um agradecimento especial aí a todo mundo da XP Seguros. Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Suzana Vescovi, sou comercial aqui da Perfin desde 2017. Minha formação é engenharia, já tive passagem por alguns bancos. E estou aqui, então, desde 2017 fazendo a parte comercial. Estava até olhando aqui no CRM antes de começar a nossa reunião. A gente já fez mais de 190 reuniões com os escritórios da XP. Então, a gente vem fazendo um trabalho bem forte aí com todos os escritórios, com os assessores, para levar a história da Perfin, falar um pouco sobre os nossos fundos e agora os fundos de previdência. Então, acredito que bastante a gente deve estar prestigiando agora aqui na nossa conversa. E aí passo para o Sabanai se apresentar agora também. Olá, pessoal, tudo bem? Queria agradecer aí, Rodrigo, Amâncio, pelo convite, a XP pela oportunidade. Eu sou administrador de empresas, me formei na GV em 2001
Trabalhei por 6 anos na Asset do Bank Boston, na parte de ações. Depois trabalhei 1 ano na corretora do Unibanco, em 2005 para 2006. Em 2006, eu fui fazer a cogestão dos investimentos em ações e também private equity para 3 famílias judaicas. Família de um ex-banqueiro do Matrix, uma família do setor têxtil e uma família de banqueiros londrinas, que é a família dos Rothschild, do Jacob Rothschild. Então, tudo que essas famílias fizeram de investimento em Brasil, em public e em private equity, de 2006 até 2011, fui eu com o time que eu formei lá, que a gente que coordenou. E desde 2011, eu sou gestor dos fundos de ações da Perfin, junto com o Ralph Rosenberg, que é um dos sócios fundadores e hoje o CIO da Perfin, tá? Então, esse é o meu background. A Perfin é uma casa fundamentalista, bottom-up, especialista em investimento em empresas. Pô, muito bom. Muito obrigado pelas introduções. E aí, vamos para a parte aqui que a maioria das pessoas tem bastante dúvida, querem entender um pouco. A maioria das vezes, como é que funciona, né? As assets têm as suas estratégias no que a gente chama do 555, né? E aí, com o tempo, começa a entrar no mercado previdenciário, porque o mercado previdenciário ele mudou há pouco tempo, né? De maneira relativa, ele mudou há pouco tempo. Então, só de maneira mais recente, os gestores conseguiram começar a replicar suas estratégias no mundo previdenciário, coisa que já fazia no 555. Então, para seguir um pouco essa cronologia também, para dar um pouco mais do pano de fundo, Sabará, se puder falar um pouco das estratégias da casa e aí, eventualmente, conseguir já fazer o gancho para essa estratégia de previdência? Claro. A Perfin, como eu falei, a gente é focado em investimento em empresas, né, tanto na parte de ações quanto investimentos em projetos específicos, né, infraestrutura. Na parte de ações, que é o nosso foco aqui, a gente tem 2 grandes, vamos chamar assim, caixas, né, como se fossem subestratégias em ações. Uma que é multimercado, que se chama Perfin Equity Hedge 15, tá? Então ele é um multimercado baseado em estratégias compradas e vendidas, compradas em ações e vendidas no Ibovespa, no índice futuro ou no BOVA. Uma estratégia, enfim, que tem aí quase que 13, 14 anos, né? Tem uma performance bastante robusta. E a outra estratégia, né, que na verdade é o carro-chefe da casa, é o Perfin Foresight institucional, né, um FIC-FIA, que está aí na plataforma da XP. Esse é o fundo tradicional de ações, é o carro-chefe da casa. É um fundo também que tem aí 13 para 14 anos de vida, um histórico bastante robusto. A gente tem aí anualizado um retorno aproximadamente acima de 15% ao ano, contra um Ibovespa que anualizado aí está na faixa de 2, 2,5%. E a estratégia aqui é baseado, né, em toda análise fundamentalista, análise de empresas, a gente compor uma carteira de mais ou menos uns 15 nomes e, com isso, conseguir ter uma performance bastante robusta, sem grandes sustos, tá? Acho que o foco da Perfin é conseguir entregar uma qualidade de performance com um risco menor, né? Então, nos momentos agora mais recentes de crise, né, com a pandemia, em outros momentos ali em 2015 para 2016 e antes disso em 2008, a gente sempre conseguiu extrair bastante performance, né? Ou seja, conseguiu performar bem melhor que o índice nesses momentos de crise, tá? E dito isso, para finalizar, a estratégia do nosso fundo de previdência, que é um fundo de ações que pode ficar comprado até 100%, né? Acho que esse tem sido um dos grandes diferenciais aí mais recentes, né? Hoje são poucos fundos que podem ficar comprados até 100%. Então, esse nosso fundo de previdência, ele replica a estratégia do nosso fundo
de ações tradicionais, o Foresight, tá? Então, acho que para simplificar, são essas três caixinhas. Boa, muito bom. Eu acho que vale uma das coisas que a gente costuma sempre ficar na dúvida, qual que é a diferença da estratégia da Previdência em relação à estratégia do 555? E aí, obviamente, a gente precisa entrar um pouco mais em detalhe, entender um pouco mais a estratégia da Previdência em si. Suzana, acho que vocês tinham feito um estudo, não tinha um negócio bacana para a gente dar uma olhada? Se vocês quiserem abordar esse estudo? Tá legal. Claro. Só vou reforçar alguns pontos do produto antes da gente mostrar o estudo, né? Como o Savanay comentou, a gente replicou exatamente a estratégia que a gente tem no long only aqui, né? Então, o portfólio é idêntico, são as mesmas empresas, são as mesmas teses, são os mesmos percentuais alocados. E, então, o que a gente quis foi ser fiel à estratégia que a gente já tem e vem performando desde 2008 muito bem. Então, em termos de taxa também a gente fez igual, né? 2% de taxa de administração, tem performance de 20% sobre o Bovespa, que é o benchmark, e ele permite, então, ser até 100% alocado em ações, né? E, além disso, ele é um fundo de ações, então ele tem um mínimo de 67%, né? Que é um diferencial maior. Então, essa alteração que teve na regulação, né, que permitiu ser até 100%, foi a maior motivação que a gente teve para começar o fundo e assim poder replicar essa estratégia que a gente tem do perfil Foresight. Então, a gente fez até uma simulação aqui. Espera aí que eu vou colocar a tela. Vocês conseguem ver aqui? Sim. Acho que só projetar ela inteira que aí fica melhor na tela. Foi uma simulação que a gente fez, né, para os investidores aí, principalmente que tem o seu VGBL, o PGBL com contribuição definida, né? Um exemplo, então, se esse investidor aplicasse R$1.000 todos os meses, né, aí nessa estratégia do Fundo de Previdência da Perfin. Como o fundo começou no final do ano passado, a gente pegou o histórico dessa estratégia que a gente está replicando, que é o Perfin Foresight. Né? Então, como o Perfin Foresight ele começou aqui em maio de 2008, se esse investidor tivesse colocado R$1.000 aqui no fundo, né, até hoje, né, até o fechamento agora do dia 15 de julho, quanto ele teria comparado a um ativo atrelado ao CDI, né, porque boa parte dos investidores de previdência estão alocados aí em fundos voltados à renda fixa, né, acho que é um percentual bastante relevante. Então, comparado esse investimento na estratégia de ações da Perfin, comparado com os investimentos mais comuns atualmente, que é a renda fixa, né? Então, algum fundo atrelado 100% ao CDI, ou algum outro fundo que siga aí a inflação, né? Então, coloquei aqui um benchmark GPM mais 6. Então, aqui, se você tivesse feito essa aplicação R$1.000 todos os meses, quanto você teria aqui hoje, né? E vocês podem ver que é uma diferença bastante significativa. Então, você tem as três comparações. E tem dois pontos aqui que são bastante importantes, né? O primeiro é que você consegue superar a inflação até tendo uma performance acima, né? Você consegue manter o seu poder de compra e ainda superar. E o segundo ponto é que nesse histórico aqui que a gente olha, você tinha uma Selic que estava alta bem alta em alguns períodos, né? Chegou a bater aqui 14,25 em 2016, 2011 também estava super alto, e hoje não é o que a gente tem mais, né? Que a gente tem 2,25. Então, esses ativos de renda fixa, eles vão acabar rendendo muito pouco aqui nos próximos meses. Então, essa amplitude aqui entre se investir em ações e investir em renda fixa, ela vai acabar sendo muito maior, né? Então, acho que essa é a principal motivação aí para os investidores procurarem ativos, né? Fundos de previdência com estratégias que sejam um pouco mais arriscadas para ter lá no futuro um retorno muito mais interessante.
Eu acho que tem um negócio bacana aqui também desse estudo, né, Suzana, que vocês montaram. Essa ideia de fazer todo mês R$1.000 é super alinhado com o longo prazo, super alinhado com a Previdência, né, porque traz a disciplina do investidor que todo mês ele poupa uma parte do seu patrimônio para ir acumulando, sempre com a visão de longo prazo. Então, é disciplina, recorrência. E uma das coisas que eu acho que é bacana aqui, esse gráfico aqui está desde 2008, então haja crise aqui, né? A gente passou por crise 2016, greves caminhoneiros, impeachment, Joesley Day, coronavírus, e mesmo assim a estratégia abriu uma diferença enorme aqui para o CDI, que é o nosso risk-free aqui, que a gente costuma brincar que hoje em dia de risk-free ele não é mais, né? Porque você está com a taxa de juros real em cima do CDI, o seu risco hoje é você não conseguir nem proteger o seu ganho, a sua correção inflacionária, né? O poder de compra do seu dinheiro, do seu investimento. Então, né, essa visão aqui é muito bacana. E no final do dia também para um fundo de ações que você coloca mês a mês os R$1.000, no final você acaba pegando uma cota média, né? Você não precisa ficar tentando acertar qual foi a melhor hora para você entrar no fundo ou não. O que para longo prazo não é o que a gente recomenda que faça, né? O ideal para longo prazo é você ir fazendo de maneira cadenciada e organizada os seus aportes de capitais para lá na frente você ter um preço médio de compra e aí, obviamente, por consequência, você diminui a volatilidade, você diminui o risco de entrar numa janela onde o retorno do fundo estava muito alto ou estava muito baixo e assim vai, né? Eu acho que essa provocação que vocês fizeram aqui vale muito para a Previdência, apesar desse fundo aqui não ser o previdenciário, né, mas é a estratégia que o previdenciário replica, mas o racional é muito bom e é completamente em linha com tudo que a gente prega aqui todo dia de Previdência, né? E a gente fez até uma segunda simulação aqui, nesse próximo slide, que é aquele investidor que colocou R$100.000 lá em 2008 também, né, na mesma estratégia do perfil Foresight, comparado ao CDI, comparado ao IGPM mais 6. Aí, assim, o ganho acaba sendo até mais interessante, né? Então, aí vai mais do perfil do investidor. E aí tem uma segunda questão, né? Na verdade, uma terceira questão, que é a vantagem em termos de tributação que você tem. Que se você escolher lá a tabela regressiva e ficar por mais de 10 anos, na hora que você for tributar esse retorno acumulado que você tem apenas 10% de tributação. E quando você estivesse investindo nos fundos 555, você teria 15%. Então, é mais uma vantagem que você consegue verificar aqui no longo prazo, investindo em fundos de previdência, aqui em diferentes casos, né? Então, aqui a gente até fez uma conta aqui. Se você tivesse colocado R$100.000, no fundo da Perfin você teria esse valor de 627 mil, comparado a esses outros valores aqui, né? CDI, IGPM mais 6. Em termos de tributação, você teria aproximadamente 80 mil aqui para fundo 555 e para a Previdência você teria apenas 52 mil. Então, assim, é outra otimização aí tributária que o produto de Previdência traz. Essa é uma provocação que a gente faz constantemente aqui para os nossos investidores e ela é extremamente válida, né? Lá atrás, na Previdência, você não conseguia investir em diversos produtos como você consegue investir hoje aqui na Previdência. Na verdade, você não conseguia nem entrar num produto que fosse 100% ações, no máximo 49%. Então, hoje em dia, você tem um produto que você pode manter a qualidade da gestão, ou seja, você tem o mesmo retorno, você tem a mesma perspectiva de gestão ao longo do período, só que pagando menos imposto de renda, a escolha é quase que óbvia, né? Se eu vou fazer um investimento para longo prazo, não vou abrir mão de gestão, a próxima decisão qual que é? Teria que ser aquele investimento que paga menos imposto de renda, né? Então, essa provocação é extremamente válida e é o que a gente faz todo dia. Vale para os produtos multimercados, porque muita gente fala, pô, os produtos multimercados, renda fixa, não tem come cotas. Mas e as ações? Existe uma grande vantagem? Poxa, existe uma vantagem enorme, que a alíquota é diferente, que a alíquota é bem menor, porque por mais que no fundo de ações essa vantagem do come cotas ela não exista, porque para o fundo de ações não tem come cotas, na outra ponta da vantagem, qual que é? Um fundo de ação tende a gerar um potencial muito maior de retorno ao longo do período, porque ele corre muito mais risco. Então,
o fato de você ter uma alíquota menor ainda assim é uma grande vantagem quando a gente compara com o 555, né? Perfeito. Vou parar aqui, Ana. Boa. Eu acho que... desculpa, pode falar, Suzana. Vi que eu te atropelei aqui. Eu ia até sugerir, né, que como a gente tem esse histórico que é bastante relevante aqui na Perfin, acho que o Savanay poderia contar um pouco mais, né, de algumas teses, né, as nossas teses são sempre de longo prazo, eu acho que isso combina muito o investimento de longo prazo, que deveria ser o objetivo do investidor que faz previdência. Boa, muito bom. Savanay, se puder compartilhar alguns cases, alguns segredos aqui de gestão, por favor. Vamos lá. Bom, a ideia é um bate-papo, enfim, se vocês forem tendo dúvida aí, podem interromper aí à vontade, tá? Vou contar um pouco, talvez, alguns casos ao longo da história, né? Uma história bacana aí, a casa foi fundada em 2007, né? Os fundos de ações, na verdade, tem desde aí de 2008, então histórico longo, né? De mais de 12 anos. Então, vou contar algumas teses de investimento ao longo do caminho que foram importantes, e aí eu falo um pouco das teses atuais, dou um pouco de perspectiva, tá? A gente teve aí num passado um pouquinho mais distante, uma tese que começou ali em 2012 e foi carregada dentro dos fundos até mais ou menos 2016 para 2017, ou seja, quase que 4 ou 5 anos de permanência, né, dos investimentos dessa empresa como posição dentro do fundo, o Foresight, foi a CETIP. A CETIP, em 2012, ela começou a sofrer, né, as ações começaram a cair bastante devido a notícias, não só as notícias, mas de fato que na época a BMF-Bovespa tinha começado a competir no mercado de registro, né, de títulos aí de balcão, né, coisa que sempre foi aí o carro-chefe da CETIP. As ações caíram muito na época, a gente viu uma oportunidade muito boa, dado que era uma empresa ainda praticamente a monopolista, quase monopolista, né? Enfim, a BMF-Bovespa ainda estava iniciando suas operações, e existia todo um medo do mercado, né? Quase que um pavor de que a BMF-Bovespa iria dizimar a CETIP. E aí a gente foi fazer o dever de casa que a gente faz em todas as teses, né, dentro do portfólio, que é analisar os aspectos qualitativos da empresa, né? Ou seja, não adianta só notícia de jornal, de revista, ler o relatório ali da corretora, mas o que vale é essa pesquisa em campo, né? E falar, enfim, e qual foi os aspectos que chamaram a nossa atenção na CETIP. A gente foi conversar com as áreas de back-office e middle-office de 4 grandes bancos no Brasil, né, naquele momento, ali em 2012. Além disso, a gente foi falar com as grandes corretoras que operavam títulos, também, enfim, que são corretoras que dependem muito, né, da CETIP para fazer os registros, né, das negociações. Isso já estava tendo todo esse pavor, né, no mercado em relação à CETIP, e a gente viu uma oportunidade de comprar a CETIP a mais ou menos umas 12 vezes preço-lucro, né, o multiplicador preço-lucro, que para a gente achava bastante barato, numa empresa que crescia ainda, mais ou menos perto ali de 12% a 15% a receita, o lucro muito parecido, um pouquinho acima disso. E para nossa grata surpresa, o feedback, né, das áreas de back-office dos bancos, e obviamente isso vindo de uma diretriz que vinha da tesouraria, que vinha da grande diretoria aí dentro dos bancões, era que mesmo que você tivesse, né, na prática um desconto relevante vindo da BMF-Bovespa,
né, em torno de 10% a 15% de desconto para fazer o registro das operações, ainda assim, o risco operacional de você né, migrar todo o registro dos ativos de um banco, né? Você imagina o quanto que um banco não carrega, né, de N títulos, títulos públicos, títulos privados, debêntures, etc., que o risco operacional de você, né, migrar, transacionar todo esse estoque de ativos, que, né, todos eles registrados na CETIP, migrar eles para a BMF Bovespa na época, era imensurável, não valia a pena você correr o risco de 15% de desconto, né, de redução de custo. E ainda assim, quando você ia medir isso em dinheiro, né, em dinheiro absoluto, não era um montante tão relevante para os bancos. E outro feedback também que chamou nossa atenção na época, né, quando a gente foi falar com as áreas de back-office, é que todos, né, sem nenhuma sombra de dúvida, falavam que o atendimento da CETIP era 1000 vezes melhor na época do que o da BMF Bovespa. Por quê? Porque você tinha um officer da conta, né? Então, por exemplo, a XP Asset, ela tinha um officer que cuidava da conta dela, né, de todos os pepinos que podem acontecer na parte operacional de uma asset, né, de uma tesouraria. E vis-a-vis o feedback que a gente teve na época da área de atendimento da B3, da BMF Bovespa. Falava assim, bom, para falar com alguém lá na Bovespa ou na BMF, eu ligo num 0800. Então, a gente via vários aspectos assim, que a gente achava difícil que ia haver essa migração de uma hora para outra, né? E aí a CETIP ia ser dizimada. E foi, de fato, uma posição aí bastante vencedora, né? Uma posição que agregou muito assim, ao longo de 5 anos que a gente carregou ela. Tá? Então, acho que essa é uma posição bem legal assim, de comentar. Acho que outra posição também que chama bastante atenção ao longo que acho que é uma posição que a gente tem ali com maior relevância a partir de 2013 para 2014, que foi a posição em Raia Drogasil. Raia Drogasil, ela sempre teve um ceticismo, né, dos investidores locais, pelo fato dela sempre negociar múltiplos muito altos. Então, era um papel, né, uma empresa, assim, uma ação que todo mundo chama papel de gringo, né? Só o gringo tinha. Os locais não gostavam, porque achavam muito caro. E a nossa leitura qualitativa era que, de fato, era uma empresa, se você olhasse o múltiplo friamente, era um múltiplo caro, já na época negociando ali algo entre 25 a 28 vezes preço-lucro. Só que a empresa crescendo muito, crescendo a receita 20%, 30%. Então, a gente começou a ajustar muito os múltiplos pelo crescimento do lucro, algo que hoje parece ser meio, né, senso comum, mas na época ainda pouca gente fazia. E começamos a dissecar a qualidade da empresa, né? Então, desde os controladores, os executivos, a qualidade de como eles olhavam, né, a abertura de lojas. Então, tudo isso foi pesando muito para a gente entender que a Raia Drogasil tinha um potencial enorme ali, de fato, de crescimento e poderia crescer o seu lucro durante 3, 4, 5, 7, 8 anos seguidos de forma muito sustentável. Aí, enfim, pulando aí desses cases do passado aí, terminando, só para falar recente, hoje a gente vê uma oportunidade muito boa em Hiperafarma, né, antiga Hipermarcas. A gente vê uma visão onde praticamente nenhum fundo local possui posição, né? As grandes posições são carregadas aí pelos investidores gringos. Acho que com exceção até, pelo que eu ouvi recente, até no Stock Pickers ali do meu amigo aí, o Thiago Salomão, a XP Asset, acho que comentou recente lá, o Peixoto, comentou que eles estão gostando, né, de Hiperafarma também. Achei interessante, acho que é uma das poucas casas locais, assim como a gente, que estão olhando mais de perto a Hipera.
a gente vê, né, olhando assim de forma bem simplista, uma empresa, né, farmacêutica que tem uma resiliência de negócio, né, pelos produtos que ela vende muito grande, ainda mais nessa pandemia. Uma empresa que, né, agora nesse segundo TRI, a gente está estimando que deva crescer a receita, ou seja, cresce a receita na pandemia em torno de 5%, 6%. Vai ter um crescimento de lucro aí, talvez próximo de 8% a 10%. Enfim, uma empresa que, pela indústria que atua, pelo fato de ser farmacêutica e pelo fato das drogarias, né, que vendem o produto dela continuarem abertas na pandemia, está com uma robustez de operação bastante grande. E eu acho que o grande porquê dela estar largada porque essa empresa, de fato, ela teve aí nos últimos 2 anos, ela sofreu com, né, processos ali de investigação de um dos diretores, né, um processo que foi, em termos de governança, bastante penoso para a empresa, de forma justificada, né, de forma, de fato, que tinha que ser feita mesmo. Só que, depois de quase 1 ano e meio, 2 anos, a gente teve agora, em maio desse ano, a conclusão desse capítulo. A empresa divulgou que o processo de auditoria, de diligência interna foi finalizado, ela estabeleceu até uma multa rescisória, né, para que esses diretores retornassem aí a companhia. Então, essa página da empresa foi virada, acho que é um capítulo aí doloroso para a empresa, mas assim, penoso, mas que já está no preço e essa página já virou. Então, eu acho que é uma empresa que nos próximos, enfim, né, a gente sempre olha ali um médio e longo prazo, mas a gente vê uma perspectiva bastante boa numa empresa que tem uma operação robusta e ela está num preço bastante atraente, tá? Muito bom. Eu acho que esses exemplos de cases de sucesso dentro do portfólio do produto ajuda bastante o investidor a tangibilizar qual que é o potencial que ele tem quando investe na previdência. Esse tipo de coisa, o investidor ele nunca teve muito no mundo da previdência, né? A possibilidade de ganhar retornos dessa maneira dentro do mundo da previdência. E hoje acho que contar esse tipo de case faz com que o investidor que eventualmente busque retornos semelhantes a esse, ou mercados que tenham um comportamento semelhante a esse, ele começa a ver que, poxa, eventualmente é melhor eu colocar num fundo, porque vai ter um gestor profissional fazendo isso, acompanhando isso no dia a dia. Tá? E aí, acho que o próximo passo poxa, dá para eu fazer isso dentro de um veículo que eu pago menos imposto, que é o caso da Previdência. E eu jogar uma pergunta aqui para o Amâncio, que eu acho que vale a pena, dentro do contexto da seguradora. Como que a Perfin se encaixa numa carteira de previdência de longo prazo, Amâncio? Perfeito, acho ótima pergunta. Bom, por tudo que foi mostrado aqui pela própria Perfin, aí, pelo Sabaná e pela Suzana, eu gostei particularmente daquele gráfico onde a Suzana faz a comparação do comportamento da estratégia em relação ao CDI e ao IGPM mais 6. E aí o foco é no IGPM mais 6. Né? Eu acho extremamente importante a gente pensar que quando a gente monta uma carteira de previdência, em boa parte dos casos, a gente está olhando para longo prazo. Né? E aí, quando a gente pensa em longo prazo, a gente tem que estar pensando em poder de compra. Né? E o que a gente nota é que superar IGPM mais 6 garante que você tenha, ao longo do tempo, o poder de compra ali preservado para que, quando você for usufruir desse recurso e, eventualmente, você for tomar menos risco com ele, né, você consiga ter ali algo que rentabilizou bem ao longo do tempo e que você consiga usufruir dele lá na frente. Ao mesmo tempo em que, em situações onde você não precisa tomar tanto risco assim, onde, eventualmente, você está pensando numa carteira aí mais para o lado sucessório ou para o lado conservador, é algo que pode compor, com certeza, essa sua carteira, a depender do seu perfil. Então, se você tem esse perfil de aplicar em ações e de buscar empresas que efetivamente tenham um valor a ser agregado ao longo do tempo,
eu acho que a Perfin ela se encaixa perfeitamente, né? Eu gostei bastante de como vocês fazem a seleção aí dos ativos. Acho que o Sabanai, nesse exemplo que ele deu aí da CETIP, ele foi muito feliz, né? Porque, de fato, naquela época, eu percebi isso também do lado onde eu estava, né? No sentido de que, poxa, não faz sentido você abandonar toda a estrutura que você tem já plugada ali numa CETIP para se arriscar com outro fornecedor. Então, acho que essa foi uma percepção muito feliz. Isso demonstra, de fato, que a Perfin ela vai a fundo nas suas análises, ela não fica só, digamos, trancada em laboratório, né? Ela não faz simplesmente uma análise de múltiplos, mas ela vai, de fato, ali a campo e consegue achar oportunidades olhando, de fato, para como os ativos estão funcionando no dia a dia. Então, acho isso extremamente importante e agrega muito valor ao longo do tempo. Então, acho que não tem por que esse produto não ser um sucesso ao longo do tempo. Aí. Mesmo. Boa, obrigado pela contribuição. Acho que a gente já está aqui com quase 40 minutos. Dá para a gente falar mais uns 5 minutinhos aqui. E deixar aberto aqui, Suzana Sabanai, caso vocês queiram fazer alguma provocação, alguma consideração, sintam-se à vontade. Se você quiser colocar aquele gráfico do escritor. A gente vai colocar mais um gráfico aqui, então, Rodrigo. E obrigado, Amancio, pela percepção e pelas palavras. Eu acho que a gente falou muito aqui, a gente foca, né, de fato, em empresas com uma qualidade muito boa e tenta achar disparidades de percepção, né, dessas empresas. E eu acho que um jeito prático e quantitativo de tentar demonstrar esse discurso é esse gráfico aí que tá na tela, onde você tem no eixo Y o retorno acumulado do fundo e no eixo X você tem a volatilidade anualizada do fundo da Perfin. No caso, o fundo de ações da Perfin, o Perfin Foresight, que o fundo de previdência é espelho desse fundo, tá? Então, quando a gente vê estruturalmente, isso aí independente, no caso a gente está usando uma janela aí de 3 anos, ou seja, a gente está pegando de 2017 até agora, 2020, mas independente da janela, a gente vê que o nosso fundo, a nossa estratégia de ações, ela consegue bater o Ibovespa, né, ou seja, gerar um alfa considerável e, ao mesmo tempo, correr menos risco, né? Olhando aí o eixo X, o eixo da volatilidade, a gente sempre está, né, mais ou menos aí em torno de 20% a 30% com menos risco do que o Ibovespa. Então, é que esses números agora já pegam o impacto da pandemia, né, os meses de março e abril, mas se você fosse ver esse gráfico até antes da pandemia, a Bolsa rodava ali próximo de uma volatilidade perto de 21%, 22% ao ano, e os nossos fundos vinham rodando com uma volatilidade perto de 13%, 14% ao ano, ou seja, né, agora eu estou fazendo esse adendo só porque os meses de março e abril, as correlações entre todos os ativos aumentaram muito, né? Então, isso aí acabou pontualmente prejudicando um pouco essa comparação, mas a gente de forma bastante consistente aí, sem querer forçar nenhuma barra, mas a gente consegue de forma consistente gerar um bom alfa com uma volatilidade estruturalmente menor do que a Bolsa, e isso só é possível porque a gente realmente foca em empresas com bastante qualidade, tá? Então, isso tem sido um mantra, assim, uma filosofia de investimento bastante clara, assim, ao longo do tempo aqui para a gente, tá? Bom, muito bom. Eu acho que esse ponto que você colocou né? Aquele gráfico, o coronavírus, agora todo esse cenário, ele jogou tudo para a direita, né? Não era. Eu acho que a nuvem inteira foi para a direita, né? Perfeito, é isso aí. Perfeito, Rodrigo. Bom, acho que... Pode falar, Samuel, desculpa. Não, é bem notado, é bem colocado aí.
Por isso que eu quis colocar, né, antes da pandemia, mas também, obviamente, tem que mostrar esse gráfico que é o pós-pandemia, que é a realidade, mas tudo foi arrastado, de fato, para a direita. E tem um ponto que, no longo prazo, essas coisas tendem a se normalizar, né, Sabanai? Então, essa foto ela é muito pontual dentro de um cenário completamente atípico, né? Quando a gente continua olhando no longo prazo, essa volatilidade média do fundo tende a voltar para níveis mais normais, ou mais baixos do que esse que a gente viu, né? Sim, concordo também. Boa, acho que a gente já deu aqui uma hora, já deu uns 42 minutos aqui, a gente já está chegando no final da nossa live. Vou deixar aberto aqui, caso vocês queiram fazer alguma consideração ou simplesmente se despedirem, fiquem à vontade. Obrigado por todos que acompanharam aqui a gente nesse papo. Obrigado, Sabanai. Obrigado, Suzano. Obrigado, Amâncio. É um prazer conversar com vocês. Ó, vou dar minha consideração final aqui, a Suzana vai dar dela, mas a gente queria agradecer a parceria com a XP, né, na parte dos fundos 555, que a gente já tem há bastante tempo aí, todo o time do Pires, Leon, toda a turma, e agradecer a XP Seguros, né, por ter apostado na parceria com a gente aí desde o começo. Enfim, a gente foi uma das primeiras casas a de fato aderir, né, a seguradora aí do grupo e acho que, enfim, estamos bastante contentes aí com o trabalho que a gente tem conseguido fazer junto, pessoal. Então, só agradecer mesmo. Muito bom. Vou passar para a Suzana aqui. Também, para finalizar, queria agradecer a parceria de vocês, também todo o time de parcerias que a gente tem contato com os outros fundos, 555. Então, o fundo ele já tem 6 meses, o fundo de previdência, a gente já pode falar de performance, a gente já está com PL de 15 milhões e está disponível na plataforma da XP. Se vocês ficarem com alguma dúvida sobre gestão, sobre o fundo, podem acessar aqui a Perfin direto ou aí com vocês na XP Seguros. Então, conto com a parceria de todos, agradeço a confiança e é isso. Perfeito. Obrigado, Amâncio. Agradecer basicamente a Perfin e acho que a gente vai ter uma parceria de muito sucesso aí, longo prazo, e vai crescer bastante, não tenho dúvida disso. Vai ter muita felicidade ainda aí no caminho. Boa. Legal. Muito bom. Bom, obrigado a atenção de todos. A Expert continua, a gente tem algumas lives ainda rolando aqui no stand virtual da XP Seguros, vale a pena acompanhar a agenda, tá? E a Expert vai até amanhã. Então, o que eu costumo dizer em todas as lives, se organize, porque tem muito conteúdo, muita coisa bacana para consumir. E também, se não conseguir, perdi uma live bacana, entra lá no portal que você consegue ver os vídeos novamente de todas as lives que passaram, tá bom? Obrigado e até mais. Tchau, obrigada.